Bom dia, pessoal! Ótima segunda-feira para todos. Bora começar mais uma reflexão do nosso dia. Vamos lá, nós estamos aí estudando o livro Religião dos Espíritos e hoje o tema vai ser do item, deixa eu olhar aqui, 64. Então nós estamos no item 64 de 91. Olha como passou rápido, gente. Meu Deus do céu. Gente, peraí que o feijão tá querendo derrubar meu computador. Calma aí. Sai daqui, feijão. Pera. Aí, pronto. Bom dia, Rosângela. Muito bem-vinda. Bora, então, começar mais uma reflexão. Vamos esperar nossos amigos irem chegando. Pra gente começar mais uma reflexão nessa segunda-feira. Como é que vocês estão chegando? Comentem aí pra gente. Bom dia, Marcos. Seja muito bem-vindo. Hoje nós teremos uma convidada especial, e para falar desse assunto de meditemos. Esse tema de hoje, por mais que pareça que nós vamos falar sobre meditação, do ato, né, de meditar, mas não aquela meditação que é a prática do exercício de se concentrar ali, mas outro tipo de meditação, a meditação do tipo reflexão mesmo. Bom dia, Anderson, seja muito bem-vindo. Bom dia, Paula. Bom dia, Martiele Neri, muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. E nossa convidada já deve estar chegando. Vamos esperar mais uns minutinhos para que ela possa chegar. E como sempre, eu não conto quem são os nossos convidados, eu sempre faço surpresa quando tem convidado aqui, para que todos estejam aí antenados e ligados com a gente às 8 da manhã. Bora! Bom dia, André, seja muito bem-vindo. Pessoal do Jefa Bem também, seja muito bem-vindo. Bom dia, Flavinha, seja bem-vinda. Hoje nós vamos fazer então a reflexão. Peraí, gente, que o feijão tá querendo derrubar meu computador de qualquer maneira. Deixa eu tirar essa criatura daqui de cima, peraí. Pronto. Ele tá querendo mexer no fio do computador, gente. Minha nossa. Bom dia, Renata. Bom dia, Angel. Tudo bem? Então vamos lá, para quem não sabe, nós estamos aí fazendo o estudo do livro Religião dos Espíritos. Gente, eu sei que toda vez que eu faço isso, a imagem do livro fica invertida, mas é só para vocês saberem qual é o livro, eu vou falar o título, tá bom? É Religião dos Espíritos, de Chico Xavier, através de psicografia de Emmanuel, que é um livro que fala, né, faz aqui a reflexão através das questões do livro dos Espíritos. Então, em determinadas reuniões mediúnicas, ele recebia aqui as orientações de Emmanuel através das reflexões, das questões do livro dos Espíritos. Então ele se aprofunda a respeito dos temas do livro dos Espíritos. E a nossa convidada já chegou, eu vou já trazê-la aqui junto com a gente. Bora lá. Tá carregando aqui a tela, espere um pouquinho. Agora sim. Como é que tá o tempo aí, gente? Aqui tá um tempo meio fechado hoje em São Paulo. Acho que ela já entrou, mas tá com a tela invertida para mim. Vamos ver se ela deve estar fazendo algum ajuste. Bom dia, Marcos. Seja muito bem-vindo. Antônio, Rosimarim, sejam muito bem-vindos. Bom dia, Mitico. Seja bem-vinda. Vamos ver se deu tudo certo. A Melina? Oi. Tudo bem? Oi, bom dia, peraí. Tá se arrumando aí? Eu fui fechar a porta ali, gente, que aqui em casa tem cachorros. Tá E barulho aí? tá um barulhão lá fora. Eu tô com fone aqui. Bom dia, Bom que bom estar com dia. você, Seja com muito todos bem-vinda. vocês.
Gratidão por ter Obrigada, aceitado Monique, esse pelo convite. convite. E quando eu li o tema, meditemos, eu falei, vou chamar a Melina para meditar junto com a gente. Você vê que essa meditação é uma meditação diferente, né? Uma meditação sobre a vida. Nossa, nossa, eu amei. Bora lá, Eu então? nunca tinha lido o. Eu sabia da existência desse livro, mas eu nunca tinha lido. E eu falei assim, nossa, eu vou adquirir rápido, porque ele é bem profundo, né? Muito profunda. Emmanuel vem trazer algumas reflexões e eu brinco, né? Falei, uma vez eu fiz a reflexão com o Wilson Senna também, né? E ele falou, Monique, eu tive que fazer a leitura com o dicionário do lado. Eu falei, eu sempre faço isso, porque às vezes ele traz algumas palavras, né? Sim, Mas que já difíceis. não são utilizadas hoje em dia, a gente fica com Isso. dificuldade de poder entender, mas a ideia é exatamente essa, a gente trazer de uma forma mais simples a leitura e Sim. o esclarecimento que Emmanuel nos traz a respeito das questões aí do Livro dos Espíritos. Eu falei que eu vou começar a colocá-lo junto com o Evangelho, que eu faço todos os dias aqui em casa. Porque ele é bem profundo mesmo. E ele abrange tudo isso, né? Exato. E às vezes você lê a Que a questão do gente. Livro dos Espíritos ou lê só o texto, a reflexão, você fala, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? E quando você lê os dois juntos, você consegue entender, né, qual é o recado Tem que ele quer tudo a passar. ver. Uhum. Exatamente. Bora lá? Então, assim, Amei. normalmente, Bora lá. Amelina, o que eu faço? Eu vou lendo o texto, a gente vai fazendo umas pausas e a gente vai fazendo a reflexão em cima do texto, tá bom? Aí você fica à vontade para ir falando, tá? Tá, joia. Então vamos lá, gente. O item 64, meditemos. Reunião pública do dia 14/9 de 59 e é uma reflexão a respeito da questão 4. Eu vou trazer a questão 4 até para a gente ter uma noção do que está sendo dito ali na questão 4. Está bem no iniciozinho do Livro dos Espíritos e fala sobre as provas da existência de Deus. Então ali os espíritos questionam onde se pode encontrar a prova da existência de Deus. Eu vou fazer um resumo, eu não vou ler a questão toda, mas o que ele traz aqui? Exatamente que em tudo está a prova da existência de Deus. Nas obras, né, que os homens muitas vezes olham e percebem que não é uma obra humana, né? Não foi alguém que foi lá e criou aquela obra. Então daí, olhando a causa, né, Deus está na causa de tudo. E a gente não pode aí duvidar da existência de Deus. Também de forma bem objetiva, né, Amelina, trazendo essa questão Sim, do ficar Livro bem dos clara, né? Espíritos. Sim, até para que a gente possa entender aqui o que ele quer dizer com essa reflexão de meditemos, né? É. E aí Emmanuel nos traz, revelando a avançada paranoia pela hipertrofia do orgulho ante as Você conquistas. já tá voltando, você já tá direto Estou no entrando no livro? livro, vou entrar. Você quer comentar? Eu assim, eu achei tão interessante que a gente remete no livro dos Espíritos. Aí eu ainda fui mais adiante, eu fui lá na Gênesis, Pode comentar. lá no item 6 e 7, né, da segunda parte, porque realmente ele fala, porque primeiro a gente tem que entender, né, no livro dos Espíritos, lá no primeiro item, o que é Deus e tal, e lá na Gênesis, no item 6 e 7, ele fala, né, que Deus, né, que primeiro, lá no início, né, ele criou o céu e a terra, então no princípio, né, no princípio, então antes disso já existia Deus. Então ele nos diz: as obras ditas da natureza são produtos de forças naturais que agem mecanicamente em consequência das leis de atração e de repulsão. Porque tem gente que vai dizer isso, né? Que essa natureza aí existe por essas questões e não porque Deus criou, né? Então, tá colocando um contraponto aí. E fala também sobre os ossos, né? Que eles se formam pela atração molecular, mais uma vez, que não foi Deus que criou. Fala sobre as plantas, que veio pela floração, né? E depois ele fala que... Então, enfim, resumindo, ele fala que todas as coisas criadas são automáticas, né? Não existe um criador para isso. Mas aí Kardec fala que sim, né? Essas forças são efeitos e não são causas. Porque lá fala que Deus é causa de todas as coisas, né? Então ele não é nem efeito e nem consequências, ele é causa, né? Então nós temos que refletir sobre isso, né? Que tudo existe uma causa. Essa roupa que a gente está vestindo, né? O homem criou. Mas quem criou o homem? Né? Foi Deus.
Porque nós, seres humanos, não temos condições de criar, de nos criar, né? E aí ele fala assim, lá no item 7, as pessoas, né, que falam sobre isso, aí ele fala assim, ó, a existência de Deus é, pois, um fato adquirido, não somente pela revelação, mas pela evidência material dos fatos. Os povos selvagens não tiveram revelação, e não obstante creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. Eles veem coisas que estão acima do poder humano e delas concluem que vêm de um poder superior à humanidade, né? Então não são mais lógicos daqueles que pretendem, né, a eles se fizeram sozinhos. Então está mostrando o tempo todo que Deus é a causa, né? Isso já de início para a gente entender, né, sobre causa e efeito. Então Deus é causa, ele não pode ser efeito. E vamos continuar aí. Maravilhoso. E aí eu fiquei pensando, você lendo aqui, né, a questão da Gênese, o quanto muitas vezes a gente não observa, né, as questões da natureza, a natureza estando à nossa volta, tão maravilhosa, com tanta perfeição, e a gente muitas vezes, no nosso automatismo do dia a dia, a gente não observa essa beleza, né, desse nosso Criador. Sim, em tudo, né? Só da gente acordar e respirar, eu falo até na terapia, as pessoas que perdem o sentido da vida, né? Que pensam em tirar sua própria vida. Então, quando eu trabalho muito a meditação, então quando respira e a gente começa a trazê-las para essa sua existência aqui, né? Olha, você existe. Respira para você ver. Aí ele respira e começa a sentir diferente. Ele dá aquele momento para ele mesmo se conhecer e falar assim, opa, é verdade, eu existo, né? Então, começa a ter sentido a sua vida, a sua existência. Você começa a agradecer, você começa a sonhar, né? E é isso, a gente tem que acreditar em Deus, tem um porquê de estarmos aqui, né? E tudo é Maravilhoso, pra isso gente, né? mesmo. Igual você falou, a gente acorda, tá tudo a nosso favor, né? Exatamente. E aí ele fala assim, ó, revelando a avançada paranoia pela hipertrofia do orgulho, ou seja, o aumento excessivo desse orgulho, ante as conquistas da civilização atual, a que pretenda banir a ideia de Deus do pensamento humano, encastelando-se na demência disfarçada de grandeza. No torvo cometido, ou seja, no terrível cometimento, situam-se todos os mentores do ateísmo histórico, ou seja, as pessoas que não acreditam em Deus, histórico e prático, notadamente entre os povos, sequiosos de hegemonia e de influência. E aqui o povos são esses povos insaciáveis, né? Sequiosos de hegemonia, que é o poder e a influência. Então, olha só, muitas vezes o poder aí e de alguma forma essa vontade de ser superior, como vai nos afastando também de Deus, né? É Quer comentar? verdade. Aí você falando povos, né? Que o povo é que tem 8 braços com aquela ventosa. Imagina como é que eles querem deter o poder. Tudo é meu, né? É o que eu penso, é o que eu quero que exista entre as pessoas. Então eu quero criar um domínio e toda aquela pessoa que realmente quer dominar está afastando de Deus, né? Não está Exatamente. dentro das leis de Deus. Exatamente. Todavia, quando se consagram a semelhante monstruosidade do raciocínio, esquecem-se de que apenas há 4 lustros as nações mais cultas do Evangelho se empenharam em pavorosa carnificina. No prélio terrível, salientavam-se os países subalfabetizados no mundo. Bastaram, porém, simplesmente alguns meses de luta para que se rebaixassem à condição de feras, fazendo renir as garras sanguessedentas e fulminando as aquisições do espírito com o objetivo de aniquilar a soberania da razão. Olha só, né? Ele falando aqui desse interesse também pelo poder, em ir lá e desbravar, né, determinados locais, determinados países, essa sede de conquistar, né, essa sede de se apoderar de determinadas civilizações também, né? Essas 4, né, os 4 lustros das nações, quem que você pensou?
Eu pensei logo nos continentes. Falei, só pode estar falando de conquistar continentes. Já pensei logo em dominação, né? E me veio muito à cabeça também a questão da nossa própria colonização, né, portuguesa. Saíram lá de Portugal, vieram até o Brasil e de alguma forma começaram ali a conquistar, e nem todas as terras foram suficientes, né? Eles queriam conquistar tudo no nosso Brasil, né? E começaram de alguma forma também a dominar ali os índios, né? A querer trazer a cultura deles. Eu fiquei pensando muito nisso, né? Nesse poder, nessa vontade de se impor em relação àquelas pessoas que já estavam aqui, né? E quanto mais conhecimento, poder, desenvolvimento, igual falou, né? 4 lustros, né? As nações mais cultas. Ao mesmo tempo, não fala que tem que ter os 2 braços, né? Autoconhecimento e de esse outro lado, né? Espiritual também tem que estar junto. E, na verdade, só ficou a parte da evolução de culturalmente falando, né? Lá na frente vai falar sobre isso. E são os que mais provocaram guerras, né? Igual fala, carnificina, né? Eu fiquei lembrando, sei lá, a Rússia, a China, Estados Unidos, o próprio Israel, né? Alemanha. Então, como que eles estão se perdendo, né? E isso nos remete a isso porque nós somos responsáveis por nossos atos. Né? A gente está olhando lá longe, né? Parece estar longe da gente, mas não. Isso aí é uma reflexão para cada um, particularmente, né? Falando. Então, E se a gente for parar para como estão as pensar, minhas ações, né? Estão gerando guerras? se a gente for parar para pensar, tiveram guerras em todos os locais, né? Independente da forma, até mesmo essa questão da escravatura foi uma forma também de guerrear, né? De impor ali o seu poder. Né? Então, quando a gente for parar para pensar, às vezes parece tão distante, né? Ah, a gente falou da China, né? Mas em todos os países houve essa disputa de poder, Todos, né? Ou seja, pela própria religião também, né? Muitas vezes da Igreja Católica também querer de alguma forma impor o seu poder, né? O próprio Estado querendo impor o seu poder em cima da população. Então, sempre houve essa disputa de poder, de quem é mais forte. Mais próximo ainda, dentro do nosso lar. Não é assim? Um quer deter o poder do outro. Às vezes, numa casa espírita, um quer deter o poder do outro, né? Exatamente. Ignorar as qualidades do outro. E aí gera conflitos, guerras, que a gente vai falar aí na frente, né? Olha aí, o Vinha de Luz colocou aqui. Agora veio na minha mente os Gengis Khans. E aí eu lembrei também da Batalha dos Mongóis, tudo, né? Verdade. Exatamente. Nossa, a gente vai lembrando, né? E agora a gente tem também essa possibilidade de assistir as séries, né, que trazem muito essa questão histórica, né, das batalhas, das brigas, e a gente vê tantas civilizações, né, brigando pelo poder, buscando esse poder extremo e muitas vezes se esquecendo, né, desse poder do Criador, desse poder de Deus, que deveria nos aproximar. Sim. Passa o tempo, né, para você ver tantas gerações e ainda uma delas, né, no caso da religião, a todo custo quer deter o poder. Será que nós, espíritas, né, é uma reflexão bem séria pra gente, porque sem querer, né, a gente vai deixando brechas e vai se envolvendo também nessa mesma questão. A gente está replicando coisas pequenininhas, coisas maiores, né? Então, é bom a gente refletir para a gente cortar essa raiz aí, né? E vamos evoluir junto. Exatamente. Né, e aí, é isso aí. Aí ele coloca aqui, ó, quando acontece agora, dispunham todos eles de tratados que lhes salvaguardam as instituições livres. Isso, no entanto, não impediu esquecerem os compromissos internacionais, arrasando cidades abertas e incendiando os vilarejos pacíficos. Olha aí, então, falando dessa questão desse poder, não olhando, né, a quem... Muitas vezes indo lá e devastando cidades, devastando vilarejos pacíficos, que as pessoas não tinham nem muitas vezes ciência do que estava acontecendo e eram de alguma forma devastados, né? Sim. Enfileiravam largas bibliotecas de ciências sociais em louvor da dignidade humana, mas caíram como chacais sobre mulheres e crianças indefesas,
cruentando populações inermes, ou seja, desarmadas, né? Contavam com o elevado progresso da navegação marítima e com elevados princípios a lhes nortearem os movimentos, mas converteram os oceanos em teatros de pirataria e de sangue. Possuíam as mais nobres invenções, como o avião e o rádio, o cinema e a grande imprensa, inclusive o domínio iniciante de energia nuclear. Contudo, mobilizaram todos esses recursos no assalto a lares e hospitais, escolas e templos. Que triste, né? Nos campos reservados à concentração de prisioneiros, o envenenamento e o suplício da fome, a bestialidade e o assassínio foram considerados atos legais. Daí ele começa também a fazer a gente refletir a respeito dessa nossa inteligência, né? Será que a gente usa a nossa inteligência para o bem ou para o mal? Quantas ferramentas Deus nos deu, né, ao longo dessa história, como ele comenta aqui do avião, do rádio, da energia nuclear, que era para a gente utilizar para o bem, mas a gente está aí desenvolvendo bombas, né, e utilizando dessa arma, desse instrumento, justamente para demonstrar o nosso poder para o mal, né? Isso mesmo, olha pra você ver. Várias descobertas que eu falei, assim, da indústria, da ciência, da área da filosofia, política, e na área das letras, tudo desceu às trevas. E aí a gente fala, ele fala, né? Que vai cobrar muito mais aquele que recebeu. Então, quem está agindo assim vai ter. Aí a gente remete às reencarnações mesmo, né? Às vezes uma pessoa está numa condição de pobreza ou uma deficiência física, e aí é revoltado. Aí eu sempre falo assim: olha, gente, existe injustiça. Existe, mas não existe injustiçado, né? Então, Sim. a lei da ação e reação, ela é certíssima. Exato. Então, a gente começa a observar hoje o que nós somos hoje, quais são os nossos desejos do dia a dia, os nossos pensamentos, nossas ações, até aquelas que a gente não faz, né? E aí fala, você é responsável, né? Porque você tem que ir lá e falar assim, nossa, se eu tô vendo mal, tem gente que fala assim, eu tô com as mãos limpas, mas elas estão vazias, né? Então, o que nós Exato. estamos fazendo? Porque não adianta só ler isso aqui, a gente tem que colocar em prática, né? É verdade. Eu tô lendo aqui os comentários, Amelina, o pessoal falando aqui a respeito das cruzadas, de o quanto nós matamos em nome de Deus, né? O quanto nós exterminamos, né? A fim de Ainda, buscar né? riquezas, né? O pessoal comentando aqui. E que nem nosso corpo nos pertence, né? Emprestado também por Deus. E eu fico aqui pensando, trazendo para a nossa realidade, como você falou aqui do dia a dia, né? A gente está falando aqui das guerras, do passado, mas o quanto hoje ainda a gente, a nossa guerra, né? Através da nossa fala, através da nossa crítica aos outros, através do nosso, muitas vezes, do nosso julgamento, daquilo que o outro acredita, muitas vezes a verdade dele é diferente da minha verdade, e aí por conta disso eu quero julgar, eu quero recriminar, eu quero de alguma forma condenar. E hoje nós não passamos, né, por guerras físicas, A né? intolerância, né? Mas nós temos a intolerância, que é um mal gigantesco, e que nós precisamos, quando ele fala aqui do meditemos, é justamente para a gente meditar nas nossas ações. Qual que é o meu propósito, né? O que eu estou vindo fazer aqui nessa encarnação? Será que eu estou buscando esse melhor? Porque nós temos esse livre-arbítrio das nossas escolhas, né? Sim, quando a gente fala meditemos, a meditação é uma das ferramentas para a gente, para o autoconhecimento, né? E tá lá. Para a gente se autoconhecer, né? Assim que Jesus falou, que a verdade vos libertará. Então, assim, tudo que nos afasta das leis de Deus, vamos ser infelizes. Não é assim? E a gente está afastando do quê? Da nossa essência. A nossa essência é Deus. Então, meditemos. Vamos fazer essa reflexão. Se a gente está próximo ou se a gente está bem longe. Porque se a gente estiver longe, a gente vai sofrer. Porque a gente, igual eu falei, a gente começa a reclamar de tudo, né? Até jogar tudo para Deus. Por que você fez isso comigo, né?
Por que que fulano tem isso e eu não tenho? Por que que eu nasci assim e fulano não nasceu? Nossa, eu sou uma pessoa que batalho tanto e só acontece coisa ruim para mim, né? E a gente não faz essa reflexão. Eu acho que o evangelho, né, o que Jesus nos ensinou tem que estar no nosso dia a dia mesmo, nossos pensamentos, emoções e ações. E é interessante que muitas vezes a gente esquece, né, desse Deus que está aí presente a todo tempo, a todo instante ao nosso lado, e a gente só vai lembrar realmente quando a gente está passando por dificuldades. A gente esquece de agradecer, a gente esquece de Isso. rezar, fazer aquela oração. Nós É, deveríamos fazer toda vez que a gente vai dormir, toda vez que a gente acorda, agradecer o dia, mais uma oportunidade aí sim, de renovação. sim. E a gente Agradecer o acaba que nós já entrando nesse temos, né? automatismo, né? A gente só pede e reclama o que nós não temos. A gente tem que parar com isso, né? Tem que estar mais no presente mesmo e valorizar o que temos, né? Quem está ao nosso lado. E aí a tendência é só você crescer como pessoa, espiritualmente, né? Como irmão, como filho, como amigo. E vamos junto, vamos dar as mãos, não vamos deixar ninguém para trás, não. Pensar sempre de forma coletiva. É o que você faz aqui, né, Monique? É uma forma de puxar todo mundo. Vamos embora, gente. Né? Vamos Nossa! refletir Exato. que o bicho tá pegando. Não vamos parar Exatamente, no é meio do isso. caminho, não. E muito menos retroceder. É isso. Aí a gente começa as manhãs já fazendo essa reflexão para a gente acordar, né? E já Sim, pensar diferente durante o dia. sim. Então a gente acorda daquela forma automática, né? E não para Aham. pensar nas nossas ações. Sim, verdade. Eu E aí gosto ele. muito da manhã, tudo começar pela manhã. Eu Exato. achei legal você começar assim cedinho. Eu falei, ai, que delícia, né? Olha, não era costume, não. Foi Carol Oliveira que me fez entrar nesse desafio. A Luísa, que está aí também nos assistindo, falou: Monique, faz o desafio dos 21 dias. Já virou aí 64 e eu vou chegar até 91 para a gente terminar essa meditação. Que foi tão gostoso fazer isso e eu tenho dificuldade para acordar, sou uma pessoa mais noturna. Mas eu peguei gosto, né? E a gente acorda com um ânimo diferente, com energia nova, né? Pensamentos Sim, positivos logo de manhã faz realmente muita diferença. demais, demais. E aí ele fala o seguinte: do sinistro balanço constatarão milhões de cadáveres, milhões de mutilados, milhões de órfãos, milhões de feridos, milhões de desajustados. Não valerão descobertas da indústria, avanço da ciência, alturas filosóficas, ajustes políticos ou exaltações das letras. Tudo desceu às trevas da carnagem. É que quando a ambição se desregra entre os homens, cresce a força da injustiça. E quando a injustiça se erige, ou seja, se ergue como poder supremo na face da terra, habitualmente aparece o esquecimento de Deus no âmago das elites. E com o esquecimento do Criador, desentendem-se as criaturas, gerando conflito e destruição. Entregue ao livre-arbítrio os recessos da própria alma. Pode o homem olvidar a paternidade divina, ou seja, esquecer a paternidade divina, e escarnecer a ideia religiosa que lhe traça roteiro moral, mas tomba no arrastamento das irresponsabilidades e da delinquência. Pode, com ingratidão e crueldade, pregar a vida, o desrespeito a Deus, mas a vida lhe responde com as trevas do caos. Então, olha aí, nós temos esse livre-arbítrio das Nossa, nossas escolhas, né? Agora, dependendo daquilo que nós escolhemos, nós podemos, de alguma forma, ter maiores dificuldades aqui mesmo, né? Nessa encarnação, ao longo dessa encarnação, né? e eu fico pensando assim, né? Tudo a gente pensa assim, Deus, a gente fica querendo decifrar Deus do lugar que nós estamos, né? Ainda imperfeitos, temos condições de sermos perfeitos, por isso que vós sois deuses, né? Jesus falou, mas a gente fica julgando. Deus, eu não quero isso, Deus faça aquilo, né? Então a gente ainda confunde o que é Deus. O tempo todo remete lá no coisa, né? Ele é causa. Então, a gente está ainda bem distante, calma lá, né, gente? E olha, e a gente começa com coisas pequenas que fala, ó. Primeiro a gente deixa crescer entre nós a injustiça. E quando existe a injustiça
Primeiro vem, não, ele fala da ambição, né? Vem a ambição que está entre os homens. Claro, se tem ambição, vai ter injustiça. E quando essa injustiça, né, ela se levanta como poder supremo, aí a gente esquece de Deus, né? Aí a gente vai desentender e tal. E depois, o que que acontece? Aí você fala, né? Que aí vai ter os conflitos, as guerras. É o que está acontecendo. Aí só citou, por exemplo, aquelas 4 nações, mas o tempo todo no nosso meio isso tem acontecido. Então, para a gente observar, olha, a ambição. O que que eu estou querendo para mim? Para mim ou para os outros também? Porque tudo fala também aquilo que dói em mim também, né? Dói no outro e no outro e no outro. O que é bom para mim também tem que ser bom para o outro. Então, vamos pensar de forma coletiva, porque nós não estamos sozinhos, gente. Parece que a gente está aqui pro bem, pro bel prazer, divertir, e tudo bem. Deus é tão bonzinho, depois eu vou te dar outra oportunidade. Claro que Ele dá. Mas a próxima reencarnação, você vai ter que assumir as consequências. O Exato. peso vai ser grande, né? Então, quanto mais a gente refletir mesmo, meditar sobre isso e mudar o nosso comportamento, muito melhor, né? A gente cresce, evolui mais rápido e em conjunto, se possível, né? E aí você falou assim, e fala, né, da entrega ao livre-arbítrio, né? Então, aí eu fiquei lembrando de um filme, aquele O Todo-Poderoso. Sim. Eu esqueci do que fez aqueles Debiloides. É o. Como é que é o nome dele? Ah! Tô péssima Esse de é nome, Richard, não Avelina. sei o quê, não é? Ai, eu também lembrei, não. Mas eu Tô lembrei péssima. aqui. Então, assim, tem um momento, ele fala assim, né? Ah, ele pede tudo, O né? E pessoal tal, o vai nos ajudar criador. aqui com o nome do ator. Ah, é, vamos ver, o pessoal se lembra. Todo poderoso. Então tem um momento lá, ele tem grande poder e tudo, né? Aí tem um determinado momento que ele deseja que uma garota, né? Goste dele e tal. E aí o criador diz, ela tem um livre-arbítrio. Olha, então apesar de você ter todo o poder, é uma questão de lei. Ó, o Jim Todos Carrey. nós. Pronto, Isso, obrigado, pessoal do isso. Espiritismo. Isso Todo aí. mundo tem nada, hein? Então, assim, olha pra você ver. Apesar disso, você pode ter todo o poder, ok. Vamos lá, lâmpada mágica, né? Você pode desejar tudo, mas o livre-arbítrio é uma questão de lei. Cada um tem o Exato. seu, você faz se quiser, né? Tá lá tudo escrito no Evangelho, a gente está refletindo aqui. Agora, é claro, todos nós que estamos aqui, vamos fazer mudanças se quisermos. Mas vamos fixar aí, gente. Tem uma consequência, né? E é Vamos esquecer interessante que disso. quando a gente começa a se afastar, né, desse lado nosso luz, dessas nossas melhores ações, muitas vezes ele vem e traz a gente para a realidade, né? Ou traz aquela No... situação, aquela dificuldade que é justamente para relembrar, falar, olha, vamos lá, vamos relembrar de Deus, vamos pedir, vamos de alguma forma aqui voltar aqui para a sua origem, né? Para voltar para o seu direcionamento, e aí cabe a nós, né? A gente se revoltar ou a gente entender o recado, né? Porque tem isso também, né? A gente pode também ser colocado numa situação assim mais difícil, uma situação de muitas vezes de aflição e a gente não perceber, e a gente começar a se revoltar ainda mais. Exatamente, porque a dor vem para nos ensinar, para mostrar assim, opa, você existe, tem alguma coisa errada. Você está esquecendo até de você, né? Exato. É isso mesmo. Então, É isso assim, mesmo. e isso esquecer da gente, eu vejo assim, até nas escolas, eu acho que tinha que começar desde criança isso. E na família também, né? Ensinar as crianças, porque começa do início mesmo, né? Que é mais fácil, né? Educar, ensinar. Por exemplo, sobre os sentimentos, a sensibilidade de se conhecer, né? Regular as suas emoções. Gente, tem uma criança fazendo birra, tem um outro ali que não aceita o não. E se os pais ou a escola, né, que está ali próximo a essa criança, né, com esse intuito de educar,
deixa isso crescer, aí vai se tornar um adulto, igual chega lá na terapia para mim, coisas simples, não tem habilidades sociais. Não sabe receber um não. Aí fica Exato. com raivinha, fica revoltado, tem pessoas que querem suicidar, porque não aprenderam a receber um não. Não aprenderam a se distanciar do outro, porque o outro tem um livre-arbítrio, às vezes não tá legal a relação, quer terminar. Não tá legal para ela ali já deu, já fechou o ciclo e tudo bem. Mas o outro não aceita. Ou o outro vai lá e mata, né? Assim? Ou o outro vai lá e suicida, ou entra, fica louco. E aí é isso que a gente precisa, o tempo, igual você falou, trazer para nossa realidade. Então, se a gente não conhece nem as nossas emoções, a gente não aprendeu a nem regular as nossas emoções, como é que a gente quer entender a Deus? Que é causa primária de todas as coisas. Causa, É né? isso mesmo, é domar nossas paixões, né? Esses Uh, sentimentos que estão aí, ó, que de repente aflora, né, em determinada situação do dia a dia, muitas vezes a gente se revolta, a gente se estoura, explode com alguém, né? É a partir dessas ações, essas pequenas coisas do dia a dia que a gente precisa começar a trabalhar o nosso livre-arbítrio, como o Ricardo colocou aqui, né? Nosso Ricardo, livre-arbítrio é a melhor querido, bom dia. maneira, a nossa melhor maneira realmente de trabalhar essas nossas imperfeições, né? Sim. Amelina, tô olhando aqui o horário, já passamos da hora, da nossa hora, mas foi maravilhoso. E eu queria Que muito bom. agradecer a oportunidade de você estar aqui com a gente. Acredito que todo mundo amou aqui a sua participação, né, e as suas contribuições. Você vê como o Emmanuel é maravilhoso, né? Ele traz realmente de forma bem profunda a questão do item Nossa, 4. Se você ler o livro dos Espíritos nessa questão muito. 4, olha quanta coisa ele conseguiu, né, trazer aqui de conhecimento. Então, Sim. peço também que se você conseguir, participe sempre com a gente aí da nossa reflexão da manhã. E para quem não conhece o perfil aí dos Jovens de Arimateia, gente, entrem aí, sigam esse perfil maravilhoso também. A Melina tá sempre fazendo Verdade. meditação, né? Comenta pro Isso, pessoal. quarta-feira, agora é 21h30, porque as lives às vezes terminam 21 horas, o pessoal chega atrás, vamos fazer 21h30, né? Tá Ótimo. mais fresquinho e tal, a gente dorme mais tranquilo. E domingo de manhã, às 9 horas, tem o Evangelho, ou com a Valéria, que é minha filha, ou com a ou Luísa ou a Bruna, mas é a Bruna e a Valéria, né? O Via de Mandar Luz um beijo teve para as lá, né? O meninas Via de Luz. também, né? Mandar um beijo para as meninas. Eu vi ele fazendo uma É, prece, né? Esse final de semana, isso. maravilhoso. Você, né, Monique? Sim. E tantos Beijo para a outros. Bruna, para as meninas, adoro o trabalho de vocês, então estou sempre acompanhando também. Eu consigo assistir mais no final de semana, mas eu sempre assisto sua meditação gravada também. É bom, né, que fica gravado lá. A gente tenta Exato. fazer um pouquinho o que a gente faz, é isso também, pra gente não ser tão exigente com a gente, né? Eu preciso ser perfeito para estar aqui à frente das câmeras ou para estar à frente de algum trabalho, né, edificante e trazer mais uma pessoa para junto da gente para evoluir. Então não vamos ter vergonha não, vamos caminhar, né? Exatamente, é E isso aí. Deus vai nos ajudando, colocando pessoas boas à nossa frente. Eu te agradeço É isso muito, aí, a tá, gente pelo vai ganhando força. convite. Gratidão. Um abraço para todo mundo que participou aqui. Um abraço mesmo. Fiquem com Deus. Gente, gratidão a todos, beijo grande, ótimo dia, ótima segunda-feira. Até amanhã. Tchau, Até. tchau. Tchau.